Rádio MPPI apresenta Podcast Radar do CEAF. Olá, iniciamos mais um episódio do podcast Radar do CEAF, um podcast idealizado e produzido pela Coordenadoria de Comunicação aqui do Ministério Público do Piauí e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que trata de assuntos de relevância social para toda a população piauiense. Hoje nós temos a satisfação de receber nos estúdios aqui da Rádio MPPI o promotor de Justiça Edmundo Reis, que esteve aqui no Ministério Público por ocasião de um curso promovido pelo GACEP, que é o nosso grupo de atuação especial de controle da atividade policial, em relação à questão das crises no sistema penitenciário e como gerir essas crises. Eu recebo aqui nos estúdios também a promotora de Justiça Fabrícia Barbosa, que é a coordenadora do GACEP. Doutora Fabrícia e doutor Edmundo, sejam bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada, José. Bom, eu vou começar falando um pouquinho da experiência do promotor Edmundo. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal e da Unidade de Monitoramento e Execução da Pena e Medidas de Segurança também do Ministério Público da Bahia. A promotora de justiça, como eu já mencionei, promotora Fabrícia Barbosa, ela é a nossa atual coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial GACEP e também a coordenadora do Gabinete de Gestão de Crise no Sistema de Segurança Pública e Prisional, que foi instituído recentemente aqui no nosso Ministério Público. Eu começo o nosso bate-papo fazendo a nossa primeira pergunta ao promotor Edmundo. Queria que o senhor começasse explanando para a gente qual situação pode ser caracterizada como crise e o que diferencia uma crise na segurança pública e uma crise no sistema prisional. Essa distinção é feita no âmbito da recomendação 90 tão somente para fins pragmáticos, tá? Para fins de tornar prática a atuação nossa. Porque, via de regra, uma rebelião ou um evento crítico dentro do sistema prisional, ele é um evento crítico de segurança pública. Mas, nos termos da nossa recomendação, ele faz essa distinção, colocando, o primeiro ponto de distinção é o locus do evento crítico. Este episódio crítico, ele está acontecendo dentro de uma unidade prisional com um enfoque nas situações que são vivenciadas por essas unidades prisionais, tá? Mas mesmo assim, quando ele fala de evento crítico de altíssimo risco, o CNMP, quando eu falo ele, é o CNMP, ele abre a possibilidade de, desbordando para fora dos presídios, a repercussão daquele evento crítico. Então, digamos, vimos algumas situações pela imprensa, não sei se aqui no Piauí chegou a acontecer algo do tipo, mas em Salvador sim, Ceará sim, em vários outros locais, 2006 em São Paulo, você tem uma rebelião que começa dentro de um sistema prisional e que perpassa esses muros dos presídios e começa aqui fora a refletir aquela briga interna entre facções ou aquelas pressões de reivindicação de gangues prisionais, né? Organizações criminosas de matriz prisional. E aí você tem queimas de ônibus, ataque a instalações policiais, você tem uma série de eventos que aí desbordam, né? Transpõe as barreiras do presídio e chega ao meio externo. Isso aí imediatamente faz com que o procurador-geral, que é o deflagrador dentro do âmbito do Ministério Público, do processo de gerenciamento de crise, ele necessariamente deixe de considerar aquela crise como um episódio crítico de natureza tão somente prisional e passe a encará-lo como um evento crítico de maior envergadura, que é no sistema de segurança pública. Então, poderíamos dizer sim que o evento crítico do sistema prisional é algo mais amplificado, tá certo? É algo que
toma uma proporção ainda maior, até porque você está lidando diretamente com um problema no seio da sociedade em liberdade. Doutora Fabrícia, eu queria começar conversando com a senhora a respeito do que trata o gabinete de crise no sistema de segurança pública e prisional aqui no âmbito do Ministério Público, que foi instituído recentemente justamente com essa intenção de precaver essas situações, não é isso? O doutor Cleandro, atendendo a essa recomendação já referida aqui pelo doutor Edmundo, a recomendação 90 de 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público, criou o Gabinete de Gestão de Crises nos sistemas de segurança pública e prisional no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, através do ato PGJ 1321 de 2023. A gente tem que esclarecer que esse gabinete, para gerir, definir os protocolos internos do Ministério Público, o que fazer, quando fazer e como fazer diante de um evento crítico. Então, a finalidade desse gabinete, que hoje eu coordeno o GabCrisp, assim como o GACEP, que é o Grupo de Controle Externo da atividade policial, que também tem uma função definida nesse protocolo, já estabelecido na recomendação 20. O controle externo tem essa função dentro do protocolo, nessa recomendação. E o GabCrisp, ele tem como finalidade gerenciar e solucionar esses eventos críticos no sistema prisional e de segurança pública. O gabinete, ele vem, em um momento em que precisamos, sobretudo, prevenir a ocorrência desses eventos críticos através de coleta de informações, do compartilhamento dessas informações, o sistema prisional de segurança pública, essa articulação que o MP, que o Ministério Público pode promover, tanto internamente como externamente, com todos os órgãos que compõem o sistema de justiça e de segurança pública. Nesse viés de prevenir a ocorrência desses eventos críticos, também de uma forma harmônica e articulada com todas as instituições para combater esses eventos críticos de forma que impactem diretamente para a sociedade, que esse evento não venha e, se vier, nós devemos estar o quê? Capacitados, cada instituição, saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Eu vou aproveitar já essa deixa, digamos assim, da doutora Fabrícia, doutor Edmundo, já para perguntar para o senhor e pedir para que compartilhe conosco, para quem nos ouve no nosso podcast, perguntar qual seria o papel a ser desempenhado pelo Ministério Público numa situação de crise no sistema prisional ou no sistema de segurança pública, e os exemplos que a Bahia tem desenvolvido a respeito dessas questões, um estado bem maior do que o nosso, então tem uma experiência muito maior em relação a essas questões. Eu diria que não é o papel do Ministério Público, mas os papéis desenhados pelo Ministério Público em diversos momentos distintos de um gerenciamento de crise, tá? Eu diria que uma boa gestão de crise, ela começa antes mesmo da ocorrência do episódio crítico. Então, o primeiro e grande papel do Ministério Público é de fomentador, dessa interinstitucionalidade que precisa ser bem construída, tá? Para que essas instituições, no momento de pressão, no momento de urgência, no momento em que as emoções estão premidas ali por circunstâncias adversas, cada um saiba exatamente qual é o seu papel, cada instituição tenha a sua credibilidade dentro deste gabinete, que todos sejam audíveis, que haja troca, tá? Que haja ali um trabalho em que não haja qualquer tipo de desconfiança ou de disputa de espaço de poder ou de disputa de visibilidade. O que se tentar construir algo que seja de fato efetivo e que seja um construto coletivo,
né? Que seja maduro, que seja satisfatório. Esse é o papel inicial. Primeiro, estratégico. É construir isso politicamente. É fazer esse papel que a doutora Fabrícia começa aqui no gabinete. É de estimular os colegas a pensar sobre isso, a se capacitar, a ter interesse em buscar esse conhecimento, a sensibilizar as autoridades, a se mostrar participativo e se mostrar apto a colaborar. Esse é o primeiro passo. Esse é um dos papéis fundamentais do Ministério Público no antes da crise. Durante a crise, ele tem um duplo papel, né? Eu diria até antes da crise, como um articulador no sentido operacional. Articular quem são as pessoas que ali naquele evento, porque ele está muito próximo, né? Observe que muitas vezes o Ministério Público é chamado para essa cena crítica pelos próprios perpetradores. O evento que teve recentemente no Acre, de uma fuga que foi obstada e que teve ali um evento crítico inicial, chamaram depois o próprio promotor para participar desta negociação, embora a gente não, a nossa recomendação, ela seja expressa no sentido de que promotores não devem assumir diretamente essa negociação. Ele pode e deve, aí sim, já no curso da ocorrência do evento, ele é um colaborador no aspecto da legalidade. O que é o evento crítico? O que é uma gestão de crise? O que é que se busca numa gestão de crise? Se busca na gestão de crise um resultado que seja satisfatório. Satisfatório sob que ponto de vista? Satisfatório sob o ponto de vista da legalidade, satisfatório sob o ponto de vista moral e satisfatório sob o ponto de vista ético. Então, são esses aspectos que, durante a crise, o Ministério Público vai observar. Ele vai colaborar no amadurecimento daquilo que legalmente é possível e o que não é possível, das responsabilidades, trazendo ali, muitas vezes, olha, mas isso que vocês estão querendo nesse processo decisório, isso pode acarretar uma interpretação que leve à responsabilização sobre esse aspecto, porque nós somos fiscais da lei, tá? Mas estamos do lado do Estado, mas nós somos fiscais da lei. Então, obviamente que a gente colabora passando essa expertise do nosso dia a dia, da interpretação e da operacionalização do direito. Esse é um ponto. O outro, que é um aspecto bifronte da atuação do Ministério Público durante a crise, é que se uma parte de nós colabora, como é o caso, por exemplo, no evento crítico, além desses aspectos da legalidade que a gente está falando, os aspectos de direito em si, mas, por exemplo, digamos que presos estejam reivindicando que os seus processos não estão andando, que os seus benefícios não estão sendo deferidos em dia e que as decisões se protraem e eles permanecem mais tempo do que devia. Então, que a alimentação está ruim, que as visitas estão sendo obstadas, que está havendo revista vexatória em visitantes, e tudo isso está dentro do que é hoje preconizado como tutela coletiva da execução penal ou tutela difusa da segurança pública, previstas em 2 resoluções recentes do Ministério Público, do CNMP, que são a 277 e a 279 de 2023. Esse papel, né, de tutelar, fazer a tutela coletiva da execução penal ou a tutela difusa da segurança pública, esse papel nos cabe de origem, tá? Previsto constitucionamento entre 127 e 129, 1 a 7 da Constituição Federal. É de origem, esse é nosso. A gente não abre mão dele. Somos colaboradores? Somos. Nós estamos fazendo um papel até de orientadores? Sim. Mas não abrimos mão daquilo que nos cabe. Isso nos cabe. E outro papel que nos cabe, controle externo da atividade policial. Porque a resolução de uma crise é um problema afeto às instituições policiais.
Então, é uma atividade de polícia e que não passa despercebida a fiscalização do controle externo por parte do Ministério Público. Fim da crise, nós vamos ver as investigações de quem foi a responsabilidade, quem deixou de fazer o quê, que levou a aquilo, né? Que medidas foram acertadas, que medidas não foram acertadas, o que estruturalmente é preciso. Então, aí vai dar ações penais, ações civis públicas, ações... E mesmo acompanhar as assistências. Nós tivemos na Bahia um episódio que foi a rebelião no Corpo 2 da penitenciária Lemos Brito, em que diversas pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Nós abrimos ali uma planilha, e aí quem foi para o hospital foi acompanhado pelo hospital, que dia teve alta, qual foi o tratamento que foi deferido. Isso é direito a uma assistência à saúde, tutela coletiva. Olha aí, pessoal, então vejam só o quanto o Ministério Público tem a cumprir nesse papel, né, de atuar nessas crises. E aí eu pergunto, doutora Fabrícia, para a senhora, nosso quadro aqui no Piauí. No nosso estado, existe algum sistema de gestão de risco, de crise, com protocolos a serem seguidos, caso aconteçam essas situações no sistema prisional e no sistema, e consequentemente, como explicou o doutor Edmundo, no sistema de segurança pública? Como é que tem sido isso para a gente aqui no Piauí? A legislação do estado do Piauí já criou esse sistema de gestão de crise em todas as suas áreas de atuação, segurança pública, sistema prisional, entre outras áreas, inclusive de defesa civil. Já solicitamos informações, tanto à Secretaria de Segurança quanto à SEJUS, Secretaria Penitenciária aqui do Estado, sobre o diagnóstico, os respectivos riscos de cada unidade, inclusive por parte da Segurança Pública. A Secretaria de Justiça já nos respondeu que está na construção, certo, desses diagnósticos com respectivos planos, inclusive de contingência. Então, hoje o Ministério Público acompanha a construção desses planos de contingências e a efetiva implementação no âmbito do estado do Piauí. Doutora Fabrícia, existe um protocolo de atuação funcional já instituído aqui no Ministério Público nesses casos de situações de crises? A própria recomendação 90 de 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público já define, não é isso, doutor Edmundo? Esses protocolos, cada estado, cada Ministério Público pode se adequar à sua realidade, mas a recomendação ela traz esse protocolo, o ato 1321 de 2023 do Procurador-Geral de Justiça também já define um protocolo com base, inclusive, na referida recomendação, mas internamente nós estamos construindo o nosso plano de comunicação em casos de eventos críticos e estamos também iniciando o nosso próprio plano de contingência para um eventual evento crítico aqui no estado do Piauí. Para a gente finalizar, eu vou sair um pouco da posição de jornalista e vou fazer uma pergunta de cidadão para os senhores, para a senhora. A pergunta é: por que ter um sistema prisional e um sistema de segurança público eficiente? Por que deve ser, digamos assim, algo para eu me preocupar como cidadão? Uma vez que eu estou lá imbuído, envolvido com as minhas questões pessoais, as minhas questões de vida. E mais uma vez eu agradeço por estarem conosco aqui nesse podcast. Veja, o princípio da eficiência é um princípio que está previsto constitucionalmente para a administração pública. O princípio da legalidade, da eficiência, da moralidade são os previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Passa necessariamente por isso. Nós temos que buscar a excelência em tudo que é o serviço público, embora isso seja uma proposição, não diria utópica, mas ela é pragmática, ela busca, na prática, ela faz com que você se mobilize para a busca de uma eterna evolução, de busca de aprimoramento de serviço. Eu fui policial militar há 30 anos atrás e hoje eu percebo que nós tivemos significativos avanços, mas também tivemos uma complexização da criminalidade. Nós também tivemos avanços na criminalidade que não estavam previstos e não foram acompanhados, né? Assim mesmo também o sistema prisional. Agora, qual a expectativa da sociedade? A expectativa da sociedade deve ser
dentro daquela mesma premissa que o Kennedy falou. Não me pergunte o que é que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. E segurança pública, onde está o sistema prisional também, são sistemas que dizem respeito. É um dever do Estado, está preconizado no artigo 144. Segurança pública é um dever do Estado. É um direito social, mas responsabilidade de todos. Nós todos somos corresponsáveis pela segurança pública. Portanto, eu não posso deixar o sistema prisional nas mãos única e exclusivamente do Estado. Se eu não deixo a minha conta, como é que eu vou deixar isso? Essa conta não fecha. Essas pessoas que estão entrando e saindo e reentrando, o sistema prisional deixou de ser o último passo para uma ressocialização ou para uma reinserção social. Não só enquanto promotora de justiça, não só pelas funções institucionais e constitucionais do Ministério Público, mas enquanto cidadã, por que nós devemos nos preocupar com um sistema de segurança pública eficiente e um sistema público prisional também eficiente? Desde a ocorrência do crime, nós precisamos que a polícia seja eficiente para atender de imediato o cidadão. O atendimento imediato ao cidadão é um princípio, o primeiro princípio do Sistema Único de Segurança Pública. E atender imediato é registrar aquela ocorrência, lavrar o auto de prisão em flagrante, instaurar o inquérito policial, concluir, relatar aquele procedimento policial de uma forma que seja bem instruído para que leve ao Ministério Público, enquanto titular dessa ação penal, provas capazes de o Ministério Público oferecer ou não ali a denúncia. E precisamos que seja efetivado uma resposta àquele crime cometido, para que essa pessoa que cometeu o crime ele seja punido. Nós precisamos de uma instrução processual também célere pelo Poder Judiciário, para que não ocorra essa ausência de uma sensação de segurança pública, porque muitas vezes nós sequer conseguimos ser atendidos, isso numa unidade policial, isso para registrar uma ocorrência, ou muitas vezes registramos aquela ocorrência, mas a gente não vê o andamento da investigação ou a instauração do procedimento policial. E essa demora entre instaurar, entre investigar, entre concluir uma investigação, entre o MP denunciar e a instrução processual e o juiz condenar, às vezes ocorre a prescrição. É isso, de um fato em que nós que compomos esse sistema de justiça e segurança pública nos tornamos ali ineficientes, se não pudermos chegar em tempo hábil para que aquele crime, para que haja punição em razão daquele crime. E após essa condenação, nós precisamos que o sistema penitenciário ele funcione. Quem tenha ali uma condenação pelo crime cometido, de fato, ele possa cumprir aquela pena. Mas a pena a ser cumprida, ela também tem suas regras. Isso pela Lei de Execução Penal, o doutor Edmundo hoje, ele bem pontuou que os presos, eles têm direitos e deveres. E nós, do Ministério Público, temos que cobrar. Por quê? Porque o preso, ele está lá para cumprir uma pena e para ter uma ressocialização, para que ele possa ser reinserido na sociedade. Se nós não cobrarmos essa eficiência no sistema prisional, para quem está preso e o dever dele é cumprir a pena, ele pode estar lá para gerar, de uma forma mais articulada, uma instabilidade para a sociedade, para as forças de segurança. Então, se nós temos um sistema prisional eficiente, esse preso ele vai cumprir a pena e ele deve cumprir a pena, porque é isso que a Constituição estabelece, é isso que o Código Penal estabelece e a Lei de Execução Penal estabelece. Mas todas essas normas também estabelecem direitos e deveres para esse preso, para que ele possa
ser ressocializado e ser reinserido na sociedade com dignidade. E assim é o benefício para toda a sociedade, que ele saia desse sistema ressocializado e não que ele saia lá com o poder de organização pelas facções e que possa gerar essa instabilidade tanto na sociedade quanto nas forças de segurança pública. Tá certo então, pessoal. Doutora Fabrícia, doutor Edmundo, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso podcast para tratar desse assunto tão importante que é um sistema prisional eficiente, um sistema de segurança pública eficiente para o nosso povo, para que nós tenhamos mais dias de paz. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Rádio MPPI apresentou podcast Radar do CEAF.